Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, Ele me guia. Em nome de Jesus, o irmão já orou para trazer a palavra. Irmãos, aqui, louvado seja o nome do Senhor, está falando o homem de Deus, Oséias, ao qual foi levantado pelas mãos de Deus, ao qual o Senhor, às vezes a gente não entendemos o que é estar no caminho do Senhor. Quando nós entramos, chegamos, levantamos nossa mão, quando a gente queremos nos batizar, quando a gente queremos, às vezes ser um diácono, às vezes ser um presbítero, às vezes ser um obreiro da casa do Senhor, ser um cooperador, ser um pastor, a gente não entendemos o tamanho da responsabilidade. Eu olhei para o irmão Cláudio quando eu cheguei e falei: está aí, a responsabilidade está aí. A responsabilidade sobre a vida de um servo e de uma serva de Deus, E Oséias também não foi diferente de mim e de você, porque muitas das vezes Deus quer saber como é que ele se sente, o que é que ele passa com o povo, o que é que ele passa com os escolhidos, ou com ele escolheu desde o ventre da mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus está falando usando Oséias que o povo só sabe mentir, só sabe perjurar, O povo só sabe fazer aquilo ao qual não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E logo no versículo 6, Oséias vem declarando, que o povo perece por falta de conhecimento. Porque o conhecimento de Deus você busca no mundo espiritual, você busca orando, você busca jejuando, você busca meditando na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus eu aprendi com o Diácono Ivo, porque meditar não é você ler a Bíblia igual você lê um livro qualquer. Tu tem que ler pausadamente, ler versículo por versículo meditando. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o livro é espiritual. Aqui a teologia não pode ensinar o homem de Deus, a ciência não pode ensinar o homem de Deus. O ser humano em si, ele pode instruir, ele pode ensinar se ele for um homem guiado por Deus, porque a palavra está sendo, a palavra que está cortando para o lado do sacerdote, que era para ele ensinar a lei, para ele cumprir a lei, ensinar a verdade, mas ele não ensinava a verdade. E a espada vem cortando para o lado do sacerdote também, porque por um lado você vai ver o homem de Deus pregando sã doutrina, contra as vestes, contra a barba que não pode ter barba, contra isso, contra aquilo outro, e por outro lado você não vê pregando contra as festas pagãs, ou qual esta data, muitas festas pagãs estão tendo, e ninguém procura se entender, ninguém procura a buscar a sabedoria e o discernimento de Deus. Que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, que Natal é uma festa pagã, que virada de ano é motivo de nós fazer um culto de ação de graça e agradecer a Deus, não é motivo da gente ir para a beira da praia. Louvado seja o nome do Senhor, ver queima de fogos. Louvado seja o nome do Senhor. A divisão, a separação entre o servo de Deus e o servo de Satanás, tem que ter uma diferença, meu amado irmão e minha amada irmã. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando, igual o irmão Cláudio trouxe algo muito importante aqui falando, que o povo só busca Deus no momento difícil, no momento de batalha, no momento que está perjurando, sendo angustiado, e assim no dia de hoje. E vão perguntar: não, onde que está Deus? Ah, mas por que Deus, pastor, permitiu acontecer isso? Igual eu, quando eu parei na cadeira de rodas, joguei a Deus que Deus era culpado, sendo que o culpado era eu. Porque a gente falar que nós somos filhos de Deus, a gente falar que é servo de Deus é fácil. O negócio é ser servo. Porque quem é servo obedece, pastor Roberto. Quem é servo quer estar na presença de Deus, quer estar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Oséias, ele aprendeu isto com o Senhor, porque quando você entrega a tua vida na mão do Senhor, você entrega os teus caminhos na mão do Senhor, já não vive você, mas vive Ele. Ele que tem que viver na tua vida, Ele que tem que estar nos teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter uma diferença. Na casa do servo de Deus é diferente da casa do mundano, na casa do sacerdote, o qual não cumpre a lei do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa do cristão, na época de feriado, de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, você vai ver oração, você vai ver louvor, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, um povo se preparando para ir buscar Deus, pastor Roberto.
não é um povo se preparando para se reunir, louvado seja o nome do Senhor, para adorar o inimigo. Porque na festa da casa do servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é totalmente diferente. É totalmente diferente da casa do ímpio. Ah, meu Maurício, eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de servir a Deus porque é muita regra, é muita doutrina. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou me estar preso. Eu quero ver você fazer uma pergunta para quem é um servo de Deus, para quem ama a Deus. Você chegar para ele e perguntar a ele, ele vai falar para você se ele é livre ou se ele está preso. Porque a Bíblia fala que se verdadeiramente Jesus nos libertar, sereis livres. Eu olho para um monte de gente que acha que está livre e estão presos. Porque não lembra do ente querido, o ano inteiro não lembra do ente querido, o ano inteiro não lembra do amigo. Não tem coragem de pegar e mandar uma mensagem para um amigo e para o irmão. Mas chega na época de Natal, aí começa a lembrar. Começa a falsidade, porque para mim é falsidade. Se não lembra de mim, o ano inteiro vai lembrar de mim no Natal, no Ano Novo, vai lembrar de mim no Carnaval, vai lembrar de mim no dia do meu aniversário. Porque se gosta de mim, se ama eu, vai me procurar eu a todo tempo. Vai lembrar de mim. Porque assim eu lembro dos meus irmãos. Eu lembro das minhas irmãs. Às vezes eu não posso mandar uma mensagem, mas eu oro. Né? Às vezes eu não posso mandar uma mensagem, mas eu pergunto a alguém como é que ele está, como é que ele se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. E nessas datas, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Quem é servo de Deus estão orando, estão jejuando, estão glorificando, estão buscando a presença do Senhor, porque uma data ao qual o inimigo leva muitas almas. Muitas almas são ceifadas nesta época, muitas almas são levadas. E Oséias está falando aqui que o povo ia pagar o preço, que o povo ia acontecer coisas horrendas com eles. Por quê? Porque não lembravam do seu Deus. E nessa virada você vai ver muitas almas perecendo, muitas famílias sendo destruídas. A bebida, as drogas, o inimigo usando para destruir muitas famílias. Tem muitos crentes que se afastam do Natal. Tem muitos crentes que deixam de ser crentes na época do Natal porque quer tomar um vinhozinho, né? Porque quer se misturar. Nós não podemos nos misturar. Nós não podemos nos contaminar com este mundo, porque o Diabo livre está aí gravando, né? Mas a Bíblia fala o quê? Quem é amigo do mundo é inimigo de? É inimigo de Deus. Então nós não podemos amar o mundo mais do que a Deus. Você não pode amar as coisas desse mundo mais do que a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa de um servo e de um servo de Deus é diferente. Porque o povo no Egito, os primogênitos de Faraó, todos eles pereceram, porque não estavam cingidos com o sangue do Cordeiro. E o povo de hoje está igual ao povo do Egito. É luzinha de Natal, é Papai Noel, sendo que não existe. É um demônio, é uma entidade maligna, ao qual muitos estão idolatrando, muitos estão adorando. Bota lá na porta lá, ao contrário de cingir a porta com o sangue do Cordeiro. Mas não é a porta material, mas é a porta do seu coração. A tua alma tem que estar cingida. Nesta época, Labaraba, Sébia, os espíritos da morte estão reinando, pastor Alberto. E as pessoas acham que a morte é um espírito só. É legiões e mais legiões, irmão. É muita coisa ao qual vão estar matando, vão estar destruindo. Eu cheguei hoje, não vou falar onde que eu fui para não dar ibope para Satanás, mas eu vi o diabo destruindo, quebrou porta, arrebentou fio. Você vê? Aí as pessoas falam, mas o cara é ruim. Não, é o que está na vida dele, porque a pessoa não é ruim em si, mas deu lugar. Então, irmãos, eu dei essa mensagem para os irmãos. O povo está perecendo por causa de falta de conhecimento. A segunda palavra está falando. E nós temos que buscar o conhecimento de Deus. O Espírito Santo nos molda, o Espírito Santo nos ensina. Eu usava 2 brincos na minha orelha, 3 cordão, andava sem camisa, andava de bermuda, andava usando droga, bebendo. Nessa época agora, louvado seja o nome do Senhor, estava no meio da podridão. Mas o que acontece? O Espírito Santo me moldou, o Espírito Santo me ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. Igual tem ensinado os irmãos que estão aqui. Mas tem muitos que não querem aprender, porque ainda estão presos neste mundo. Muitas igrejas, muitos sacerdotes estão ainda presos nesse mundo. Eu vi, louvado seja o nome do Senhor, o pastor que batizou a irmã, e na hora que ele desceu e subiu a água, parecia um brinco na orelha dele. Aí, meu Maurício, você tem preconceito. Aí, meu
Maurício, você não pode julgar. Então Jesus julgou, porque ele ensinou e pregou contra a mentira, pregou contra o engano. Louvado seja o nome do Senhor. O que diferencia um homem com brilho na orelha do que um homem do mundo? O que diferencia se eu tivesse como estivesse no mundo hoje em dia, né? Um dia, nessa cadeira que está aqui, nesse canto aqui, eu tive encontro com Jesus. Isso mudou minha vida. E hoje, irmãos, nós temos que buscar o discernimento, buscar sabedoria em Deus. Temos que buscar a sabedoria do alto. Porque tudo que está acontecendo neste mundo é mentira. Pode terminar, irmãos.